Amém, irmão? Vamos então para a mensagem, vamos para a palavra. Antes de ministrar a ceia, quero que você abra Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1. Acompanhe comigo no telão, diz assim: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Pode se assentar. O tema da mensagem essa noite é livres das tradições religiosas. Amém? Você pode repetir comigo? Livres das tradições religiosas. Amado irmão, Jesus ele foi interrogado, ele foi questionado. Porque os seus seguidores, porque os seus discípulos, lembrando, o conceito de discipulado é diferente do conceito de professor e aluno. Professor e aluno, o professor ele ensina uma teoria, ensina um conceito, e não necessariamente ele precisa viver e praticar tudo aquilo que ele está ensinando. Ele não passa o seu próprio exemplo de vida, e simplesmente um conceito, uma teoria que aprendeu. E então ele vai e repassa ao aluno. O conceito de discipulado é transferência de vida, é transmitir o seu modo de viver para os seus discípulos. Então Jesus não ensinava uma teoria ou um conceito novo que ele mesmo não estivesse vivendo e praticando. Ele ensinava as pessoas a viver da maneira como ele mesmo já estava vivendo. Então, os discípulos de Jesus, eles faziam tudo o que via Jesus fazendo. Jesus ensinava não apenas com palavras, mas principalmente com o exemplo. Aí, os fariseus, que eram os pastores da época, pertenciam ao judaísmo, eram os líderes religiosos na época de Jesus. Eles ficavam investigando e fiscalizando Jesus e todos aqueles que seguiam a Jesus. E observaram que os discípulos de Jesus não seguiam a tradição dos líderes religiosos. Eles não seguiam, não obedeciam, não praticavam a tradição dos líderes religiosos. Agora, olha o que Jesus responde no versículo 3. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês? Pois Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Você percebe que aqueles que eram considerados o povo de Deus, o povo de Israel era o povo exclusivo de Deus, sim ou não? O povo de Israel era o povo exclusivo de Deus. Eles tinham a lei de Moisés, eles tinham as escrituras sagradas, pelo menos no Antigo Testamento, muitos deles sabiam os primeiros livros da Bíblia de cor. Falam que um menino judeu com 12 anos, ele já tinha que decorar grande parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles conheciam muito sobre as escrituras sagradas, conheciam muito sobre a lei de Moisés, só que acabavam valorizando mais as tradições dos homens do que propriamente a palavra de Deus. E por que o tema da mensagem essa noite é livres da tradição religiosa? Porque se passaram 2000 anos e nós vemos ainda muitos cristãos presos em tradições religiosas, em regras de homens, e muitas vezes esquecem daquilo que comprovadamente é o mandamento do Senhor. Esquecem e às vezes até anulam a palavra de Deus em detrimento de seguir uma tradição, um costume religioso, um costume que foi passado de pai para filho. Então, amados irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que realmente importa. O que realmente importa é o que está escrito na palavra. Ah, mas espera aí, se eu fizer assim,
Nenhuma igreja faz isso. As outras igrejas não seguem dessa forma. A tradição, os meus pais me ensinaram assim, que tem que ser dessa forma, mas nós que seguimos a Jesus, temos que nos orientar por aquilo que Jesus diz ou por aquilo que a tradição tem passado para nós. Note que os fariseus, os líderes religiosos, eles estavam preocupados muito mais com a tradição, de modo que eles não percebiam que estavam desonrando os pais. Alguns deles entregavam ofertas no templo, e muitas vezes a mãe ou o pai desses fariseus estava passando necessidade. Ou muitas vezes eles ensinavam o povo que, se tiver que escolher entre ajudar a sua mãe e trazer uma oferta para a igreja, traga a oferta para a igreja. E Jesus disse: isso aí é o mandamento de Deus? A Bíblia não fala que tem que honrar o pai e a mãe? Só que vocês estão anulando a palavra de Deus em nome da tradição de se trazer dinheiro na igreja apenas para encher o bolso de vocês. Em outras palavras, era isso que Jesus estava falando. Jesus, ele rompeu com um sistema religioso, ele quebrou então muitos conceitos que estavam mais ligados à tradição do que propriamente aos mandamentos que estão na palavra de Deus. Lembrando que João 8,32, um texto muito conhecido, foi até usado pelo antigo presidente fora do seu contexto, né? Porque no contexto Jesus está falando: conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava dizendo que ele é a verdade que liberta. E a libertação que ele estava falando é exatamente a libertação das cadeias demoníacas e de todas as cadeias e todo o jugo que era colocado pelos homens, pelo peso da tradição e da lei mal interpretada. Eles colocavam um peso sobre as pessoas. O próprio Jesus diz: vocês colocam fardos pesados, vocês não ajudam eles a carregar. Vocês muitas vezes estão dificultando a vida das pessoas. Seguir o evangelho já é difícil. Você não precisa dificultar mais. A cruz é difícil carregar. Negar a si mesmo já é difícil, mas alguns querem colocar a dificuldade elevada ao quadrado. Querem muitas vezes multiplicar a dificuldade, aumentar naquilo que Jesus não aumentou. Então, Jesus disse claramente, e é o que ele está dizendo aqui nessa noite: conhecereis a verdade vos libertará. Meu irmão, é somente com a verdade do evangelho, é somente com a palavra de Deus. Lembrando que Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a própria palavra. Se você quiser o resumo de toda a Bíblia, é Jesus. Jesus está sendo mostrado e apontado de Gênesis a Apocalipse. Nós temos visto aqui o amor de Deus pela humanidade, enviando Jesus. E Jesus, meu irmão, ele não ensinou a seguir uma tradição, um costume religioso. Ele nos ensinou a seguir, e seguir da maneira correta, os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus, não são pesados. Meus irmãos, eu queria que você nessa noite fizesse essa escolha. Você quer seguir uma tradição, um costume? Porque você viu assim, muitas igrejas evangélicas fazem assim? Ou você quer seguir aquilo que claramente Jesus ensinou? Porque ainda que seja para escandalizar outras pessoas, se for para escandalizar por seguir a Jesus, eu escandalizo. Eu prefiro ficar com Jesus do que ficar com uma boa reputação diante das pessoas, preocupado em manter uma imagem agradável para as pessoas, sendo que diante de Deus eu estou ignorando aquilo que realmente Ele me mandou fazer, que é guardar a sua palavra, não anular a palavra de Deus, não anular os mandamentos de Deus para seguir uma tradição. Hoje em dia muitos me perguntam, e já há muitos anos me perguntam sobre vários assuntos polêmicos. Eu lembro que desde os meus 17 anos eu era office boy e tinha uma sala de expedição. Nessa sala de expedição as pessoas se reuniam no horário do almoço e muitos sabiam que eu era cristão, que eu lia a Bíblia, e eu lia muito a Bíblia desde essa época, e muitos vinham tirar dúvidas: o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? E sempre coisas, às vezes, polêmicas.
Então muitos me perguntam até hoje: crente pode beber? Crente pode ter tatuagem? E aí alguns perguntam, até relacionado à nossa maneira de celebrar a ceia do Senhor: uma pessoa não batizada pode tomar a ceia? Qual é o requisito para se tomar a ceia? Tem uma idade? Tem que ser a partir dos 10, a partir dos 12, depois dos 18? E aí, cada igreja cria, né, o seu estatuto, o seu regimento interno. Cada igreja cria, então, as doutrinas, e muitas doutrinas são baseadas na palavra, sim, só que muitas outras são apenas invenção de homens, apenas uma criação de alguma mente fértil, de alguma mente que quer aprisionar as pessoas no seu sistema religioso. E Jesus, ele veio para te dar a liberdade. Você tem que ser livre para adorar a Deus. Não é livre para pecar. Não, é livre do pecado, inclusive. Mas aquilo que realmente a Bíblia chama de pecado, não aquilo que os homens chamam de pecado. Então nós precisamos separar o que é regra de homens e o que é a palavra de Deus. O que são as palavras de Jesus. O que Jesus nos ensinou. Então, a gente sabe que antigamente tinha aquela dúvida: mulher pode cortar cabelo? Quem já ouviu falar sobre isso? No passado tinha muitas igrejas que a mulher não podia cortar o cabelo, nem as pontas. Não é isso? Então, essa regra está baseada em qual texto da palavra de Deus? Aonde Jesus falou isso? Eu sei de uma história, irmãos, de uma irmã que morava no prédio onde eu cresci. E essa irmã era de uma igreja, que eu não vou citar o nome, mas era uma igreja pentecostal. E nessa igreja, na época que ela estava, era extremamente proibido cortar o cabelo. Só que essa irmã, ela tinha a pele negra. E o seu cabelo era um cabelo que não era liso, né? Um cabelo afro. E, meus irmãos, a implicância foi tamanha que quiseram impedir ela muitas vezes de participar da ceia, de participar das reuniões da igreja, ameaçando ela: ou você, né, para com esse costume, ou então você não vai poder pertencer, né? E ela falava: mas o meu cabelo, se eu deixar, ele vai crescer para cima. Não tem como. Naquela época, inclusive, não tinha o costume como hoje, né? Hoje minha esposa faz aí, faz a progressiva, né? Nas irmãs, para deixar o cabelo lisinho. Até porque também ninguém é obrigado a fazer, né? Se uma irmã tem um cabelo que não é liso e ela quer manter o cabelo dessa forma, ninguém pode obrigá-la a alisar o cabelo em nome da religião, uma vez que Jesus nunca falou nada sobre isso e nunca deu importância para isso. E muitos que ficam condenando ou condenavam nessa época a mulher de cortar, às vezes a ponta do cabelo, muitas vezes negligenciavam outras coisas. Muitas vezes eram pessoas desonestas, muitas vezes eram pessoas que guardavam rancor e ódio no seu coração, muitas vezes não exerciam misericórdia, não exerciam amor. Então, será que os fariseus não fizeram discípulos que estão caminhando entre nós até os dias de hoje? Passaram-se 2000 anos e o fariseísmo, a religiosidade, as tradições dos homens continuam tendo força em muitos lugares, em muitas igrejas, na vida de muitas pessoas. E eu queria que você, nessa noite, fosse livre de toda a regra humana e se prendesse apenas à regra bíblica, apenas aquilo que está claro na palavra de Deus. Então, alguns perguntam: qual é a roupa certa a se vestir? Estou de camiseta hoje. Para muitos isso já é um escândalo, né? Um pastor, um pregador, pregar de camiseta, onde já se viu? Tem que pregar de terno e gravata. E, meus irmãos, eu respeito quem prega de terno e gravata. Não acho que é proibido pregar de terno e gravata. Mas eu não posso criar uma regra que Jesus não criou e chamar isso de mandamento. Eu não posso fazer de um conceito pessoal meu, da minha experiência, um mandamento de Jesus. Porque o mandamento de Jesus está claro na palavra de Deus. Nós precisamos, como ele falou, honrar pai e mãe. Não é isso? E quando ele fala honrar, nesse contexto, ele está falando até nessa questão financeira. Muitos vinham trazer quantias enormes de dinheiro para o templo, para sustentar o sistema religioso.
e estavam ignorando os próprios pais. Eu trabalhei uma vez numa empresa bem pequenininha. Tinha 3 funcionários e o patrão. E esse funcionário era membro de uma igreja neopentecostal, que eu também não vou citar o nome. Mas ele era um obreiro dessa igreja e era um homem fiel ali, né? Nessa igreja. E aí chegou a época de receber o pagamento. Foi um dos meus primeiros empregos, eu lembro que eu ganhava R$300 por mês. R$300 por mês. E ele foi me fazer o pagamento. E ele me pagou com 3 cheques. Os R$300 dividido em 3 cheques. 2 cheques era sem fundo. Na mesma semana, eu estava ali trabalhando na minha mesa, e a mesa dele ficava do lado. E eu vi ele contando um monte de nota, de 100, 50, um bolo de notas. E ele fez questão de falar para mim, assim, ele encheu a boca e falou assim, o de Deus já está reservado, esse aqui é o da obra de Deus. Eu fiquei pensando assim, será que Deus não gostaria que ele pagasse os funcionários de maneira honesta? Ou ele quer só... E eu lembro que a igreja que ele ia, inclusive, o pastor tinha um Camaro, estacionava bem na frente da igreja. Então, o de Deus, que na verdade é para pagar o Camaro, já estava garantido. Os funcionários que iam receber R$300 por mês, não. Então, será que não é disso que Jesus está falando? Alguns ficam tão preocupados com a religião organizada, com o sistema religioso, e esquecem de ajudar o próximo. Muitos vão nas campanhas, alguns até falam, por que não faz para os cultos de quarta-feira encher? Alguns já falaram isso, né? Faz campanha de milagres, de prosperidade e vai encher. E a gente vai pedir dinheiro, se a gente prometer, falar, você vai virar empresário, você vai triplicar a sua renda em um ano, como alguns fazem. Basta você vir na campanha, trazer o seu sacrifício, entrega o teu Isaac aqui e um milagre vai acontecer na sua vida e encher de dinheiro. Mas é isso que Jesus ensinou? É isso que a palavra de Deus nos ensina? Não é, meus irmãos. Então, sejamos livres das tradições religiosas. Sejamos livres das regras de homens. Vamos seguir aquilo que é mandamento de Deus. Eu não quero saber a cor do seu cabelo, a cor da sua barba também, David. Aqui é permitido tingir a barba. Amém? Eu não quero saber se você tem muito ou pouco cabelo. Não é isso, irmão André? Nós não tem, ué. E aí, alguns, mas olha, a irmã está usando calça. Mas a irmã está... Meu irmão, aonde está na palavra que não pode a irmã usar calça? Aonde está na palavra? Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia as regras sobre a ceia, a celebração da ceia. O que é tomar ceia indignamente? Nós temos falado todo o culto de ceia. O que é tomar ceia indignamente? E alguns ficam preocupados. Olha, o fulano ali, eu sei que ele brigou com a mãe dele essa semana. E está tomando ceia. Ué, mas Jesus veio buscar quem? É pecador ou é pessoas que não precisam de salvação? Todo mundo que toma ceia é pecador. E eu tenho certeza que você pecou essa última semana. Se você disser que não pecou, você já está pecando. A Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, está enganando a si mesmo. Então, os irmãos ficam preocupados, não é batizado ainda e está tomando. E às vezes essa pessoa está vendo alguém necessitado do seu lado e não está estendendo a mão para ajudar. E esse é o princípio da ceia que o apóstolo Paulo estava ensinando. Uns estavam enchendo a barriga, até se embriagando com o vinho da ceia que eles tomavam na época, enquanto outros passavam fome. Então, o princípio da ceia, discernir o corpo de Cristo, é entender que o seu semelhante também faz parte do corpo de Cristo. E se ele está com fome, somos nós que precisamos estender a mão para saciar a sua fome. Amém, irmãos? Os mandamentos de Deus não são pesados. É o homem que complica. Eu estava conversando essa semana, né? O evangelho ele é simples, por mais que é difícil. O evangelho é simples, mas o ser humano gosta de complicar. E de colocar um monte de regrinha onde Jesus não colocou. E vão dificultando o acesso ao evangelho que cura, que liberta e que salva.
E com isso, meu irmão, não entenda que, nessa igreja então pode tudo. A gente já tem ouvido falar isso, né? Alguns falam, essa igreja é uma igreja liberal, é uma igreja oba-oba, é uma igreja que não tem regra nenhuma. Claro que tem. Só que as regras que existem são as que estão escritas aqui na palavra. Não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode mentir, amém? Não pode cobiçar nada do próximo. Você tem que amar Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar o seu próximo como a si mesmo, que é o resumo de toda a lei. Então é isso, meu irmão. Que roupa você vai vestir? A Bíblia não fala. A cor, o tipo, se é jeans, se é lycra, não fala. Mas a Bíblia fala sobre o princípio da discrição, da moderação. O seu corpo, você tem que mostrar para o seu cônjuge. Então, esse é o padrão bíblico. Discrição. Não queira chamar atenção, não queira mostrar o seu corpo. Se você está cobrindo a sua nudez, então você está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então muitos perguntam um monte de coisa para mim. E eu respondo com o Evangelho. Eu falo, o que Jesus falou? O que a Bíblia diz sobre isso? Não é? Até sobre tatuagem, a maioria das pessoas fala assim, eu recomendo fazer tatuagem? Não recomendo. Se eu me perguntar assim, pastor, o que você acha de eu fazer tatuagem? Eu falo, olha, não faz. Só que é a minha recomendação pessoal, é a minha opinião. Eu não digo que isso é mandamento de Deus. Alguns dizem, está lá em Levítico. Está em Levítico capítulo 19. Não fareis marca no seu corpo. Só que aí quando você vai ver um versículo anterior, fala, o homem que aparar a ponta da barba, ou raspar do lado a cabeça, será amaldiçoado, deve ser executado. Então quer dizer, você criou uma regra baseada num versículo que diz, não fareis marca, sem entender que aquele versículo estava falando sobre aquele ferro quente que eles marcam o boi. E os povos pagãos, eles marcavam-se com esse ferro quente, mas de uma forma cultual, em adoração a deuses pagãos. Era isso. O que Deus estava condenando ali era a idolatria. A idolatria. Só que muitos falaram, não. Até em algumas traduções da Bíblia já coloca tatuagem, não fareis tatuagem. Mas não é isso que o texto diz. E se isso realmente é proibido até hoje, então todos os homens aqui estão perdidos, porque cortaram a ponta da barba. Talvez eu sou um pouquinho menos perdido, né? Eu, o irmão Saulo ali, ó. Mas ainda que eu tenha a barba, eu não deixei ela crescer igual os judeus faziam, né? Se você aparou a ponta da barba, cortou o cabelo do lado, meu irmão, o mesmo o versículo antes do versículo que fala da tatuagem, está condenando. Agora, vou repetir, eu recomendo? Não recomendo. Mas é por outros motivos. Fala, para que você vai fazer isso? Corre risco, você vai gastar um dinheiro à toa. É a minha recomendação, mas eu não posso dizer quem faz tatuagem vai para o inferno. Quem faz tatuagem não pode tomar ceia. Você entende? São regras que os homens foram criando, inventando, foi ficando, e de repente virou cultural. Virou cultura, virou mandamento, virou lei de Deus, quando na verdade não está nada escrito sobre isso na lei de Deus. Então, alguns hoje, em nome da tradição, tocam o shofar e acham que com o ato profético de tocar o shofar, que é como se fosse o berrante, né, da nossa geração. O berrante é feito com o chifre do touro, se eu não me engano, não é isso? E o shofar é com o chifre do carneiro. Então os judeus eles tocavam o shofar e aquilo tinha um símbolo, né, profético. Muitas vezes usavam como um sinal de alerta. E hoje alguns usam isso como se fosse trazer a presença de Deus, o simples toque do shofar. Sabe o que Deus realmente está se importando? É se você está pagando as suas contas em dia. É se você está conseguindo perdoar aqueles que estão te ofendendo. É se você está, de fato, lendo a Bíblia e aplicando ela no seu coração no dia a dia. É se você tem uma vida de adoração sincera. É isso que realmente o Senhor quer de cada um de nós. Mas muitos ficam preocupados em seguir ritos, tradições, esquecendo dos mandamentos de Deus. Comemoram festas judaicas, construíram até o Templo de Salomão lá em São Paulo. Muitos usam objetos sagrados, né? Rosa ungida, óleo que veio de Israel. Não é isso, Marquinhos? Já usou já, né? O óleo que veio de Israel. Lançaram uma igreja aí, o óleo que tem as 7 substâncias mais valiosas da terra.
Aí parece que, diz eles, né? Que nesse frasquinho tem ali ouro, prata, mirra. Eu sei que é 7 substâncias, tem até petróleo. As 7 substâncias mais poderosas da terra. Se você adquirir esse óleo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não é? Então, meu irmão, essa água aqui, ó, quero dizer para vocês, eu peguei lá em Israel, no Rio Jordão. E eu estou vendendo nessa noite a R$1.000. Quem comprar essa água por R$1.000, é claro que se a gente soltar na internet essa parte, pode virar um corte contra nós, né? Vamos falar, olha, estão vendendo água a R$1.000, porque veio de Israel. E tem gente que acredita nessas coisas e compra e fala, não, a minha vida vai ser abençoada. Eu vou colocar no meu travesseiro, eu vou ser curado. Meu irmão, Jesus disse que é só pelo poder da fé, da oração. Você ora, a Bíblia diz, esses sinais seguirão os que creem. Nós não oramos aqui, não tivemos testemunhos nas últimas semanas sobre milagres que Deus fez. Não precisou de água de Israel, não precisou de olhinho que veio de Israel, somente o poder da fé. A oração de um justo muito pode em seus efeitos, é o que diz lá a carta de Tiago. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana que teve um diálogo com Jesus no poço de Jacó, ela teve dúvidas em relação a tradições, a costumes. E ela falou, Jesus, vocês judeus dizem que é no templo, em Jerusalém, o lugar certo de adorar. Nós adoramos nesse monte. E qual foi a resposta de Jesus? Não, o lugar certo sempre será no templo em Jerusalém, foi isso? Não, ele falou assim, está chegando a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores, em outras palavras, não vai precisar do templo em Jerusalém, não vai precisar do Monte Sinai, Monte Horebe, não vai precisar estar num local sagrado. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meu irmão, se você estiver lavando louça na sua casa, se você estiver tomando banho no banheiro da sua casa, e buscar a presença de Deus, a presença de Deus vai se manifestar na sua vida. E isso é o que Jesus ensinou, e isso é o que eu vivi já na minha vida, muitas vezes. Já senti a presença de Deus no metrô em São Paulo, já senti a presença de Deus no banheiro da empresa onde eu trabalhava, já senti a presença de Deus no meio da rua, no caminho, e até, pasmem, e até dentro das igrejas. Olha que coisa interessante. Mas uns acham que é só na igreja. A presença de Deus habita somente no salão, no prédio. Na quarta-feira nós pregamos, inclusive, sobre isso, né? O que é igreja? E alguns chamam de igreja um prédio sagrado, que tem uma cruz, tem um desenho, né? Um logotipo religioso. Mas não, igreja somos nós. E a presença de Deus nos acompanha aonde quer que estejamos. Aonde quer que eu e você estejamos, reunidos no nome do Senhor, a presença de Deus se manifesta. Lembrando de Romanos capítulo 2, versículo 2. Vamos renovar o nosso entendimento. Seja livre, meu irmão, seja livre. Mateus 15, verso 3, Jesus diz, por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Por quê? Porque a tradição tem que ser mais importante que o mandamento. Porque as suas regras têm que ser mais importantes que as regras que Deus estabeleceu. Tradição, muitas vezes, são boas. Mas às vezes são apenas regras de homens que querem controlar e manipular as pessoas. Mateus 15, 7 fala, hipócritas. Esse eu queria que você prestasse atenção. Olha o que Jesus diz, Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 8. Versículo 9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por... Sabe para quem Jesus estava falando? Para os doutores da lei. Para as autoridades religiosas de Israel. Os donos das igrejas por onde Jesus percorria. Ele está falando, vocês adoram em vão, porque os seus ensinamentos não são as regras de Deus, são as regras dos homens, as regras de vocês mesmos. Então, meu irmão, é por isso que nós aqui incentivamos, leia a Bíblia. Hoje em dia tem tantas traduções.
Às vezes você fala assim, eu leio, mas não entendo. Pega uma tradução antiga da Bíblia, mas pega uma tradução mais atual que você vai entender melhor. Já existe há muitos anos a nova tradução na linguagem de hoje. Tem a tradução NVT, NVI, que você tem uma compreensão melhor. É um português mais atual. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na palavra de Deus para você não cair em historinha, em contos, em lendas, em regras de homens. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Paulo. Hoje em dia tem uma tradição que muitos têm seguido, que é assim: você recebeu essa mensagem, você viu essa mensagem com a imagem de Jesus? Compartilhe com 30 pessoas, porque se você não compartilhar, você não vai ser abençoado. Tem alguns que apelam e falam assim, você não vai entrar no céu. Você não vai. Tito capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz. Não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Alguns ficam preocupados na volta de Jesus, quando Jesus voltar, ele vai falar, você não vai entrar no céu. Mas por que, Jesus? Porque você não curtiu aquela imagem no Facebook. Você não compartilhou com 30 pessoas aquela imagem era minha imagem, de olhos azuis, cabelo lisinho, alemão. Era eu, e você não compartilhou. E muitos ficam preocupados, não, eu não acredito, mas vai que, de repente, por via das dúvidas é melhor compartilhar. Meu irmão, não. Você não precisa ter medo desse tipo de coisa. Isso aí são pessoas que querem simplesmente te manipular, te usar. E muitas vezes estão rindo, se divertindo à sua custa. Estão te obrigando muitas vezes, te forçando a seguir regras criadas por homens. A salvação é somente pela fé. Amém? Milagres são de graça. Jesus diz, de graça recebei, de graça dai. Os apóstolos de Jesus receberam dons e talentos, uns foram curados, outros foram libertos. E Jesus ensinou, vocês também têm que oferecer de graça. Salvação, cura, libertação é de graça. Não precisa de nenhum objeto sagrado, apenas a oração feita com fé, no nome de Jesus. Quem pode participar da ceia? Quem pode participar da ceia? De acordo com a palavra de Deus. Se for de acordo com a tradição, dependendo de algumas igrejas, fala assim, só quem for batizado. Outras vão falar assim, somente quem for batizado e tem que ser da nossa igreja, tem que ter comunhão conosco. Outros vão falar assim, tem que ser batizado, tem que ter comunhão conosco, mas se você beber um gole de cerveja essa semana, não pode. Entendeu? Se você é uma pessoa divorciada, não pode. Então, cada um vai criando um monte de regrinhas e acrescentando aquilo que está escrito. E não é o próprio Senhor Jesus que diz, ai daquele que acrescentar um jota ou um tio daquilo que já está escrito. Nós não podemos acrescentar nenhuma regra que vá além daquilo que Jesus nos ensinou. Para mim, Cristo é o suficiente. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus suficiente. É a nossa base, é a nossa fonte de regra e fé. É por ela que nós recebemos a mensagem do Evangelho. E somente por ela que nós recebemos a oportunidade da salvação por meio de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não tem importância se você não compartilhou a imagem no Facebook. Quando você chegar lá, Jesus também não vai falar assim, por que você não vestiu aquela gravata quando você foi no culto na igreja? Varão. E você, irmã, por que cortou a ponta do cabelo? Jesus não vai falar isso. Pode ficar tranquilo. Ele não vai falar, por que você não pintou a igreja de branco? Não é? Que é a nova polêmica. De preto? Não. Não. Pintaram a igreja de preto. Mas parece que ficou um cinza claro, esverdeado, Graças a Deus. A tinta não era de tanta qualidade, então não ficou um preto profundo. Ficou um cinza esverdeado. Mas, meu irmão, eu falei aqui para vocês que quando o Senhor, Ele
deu as regras para Moisés criar o tabernáculo, que era o modelo do templo que viria posteriormente. Ele estabeleceu as cores que ele queria. Deus tinha cores preferidas. Era branco, azul e amarelo. É isso, irmãos? Não. É só você olhar olha lá, quando você chegar na sua casa. No Pentateuco lá. Vai estar lá em Deuteronômio, tem Êxodo. A cor dos tecidos, das cortinas, tudo que ia revestir o tabernáculo, era azul, roxo e vermelho. Eu ouvi já pessoas falarem que a cor preta e a cor vermelha era do diabo. Eu já ouvi. Quem lembra de um personagem que passava na televisão, que era o Toninho do Diabo? E ele vestia sempre preto e vermelho. Preto e vermelho. Aí, nas outras religiões, tem religião, né? Do ocultismo, que eles usam vela preta, vela vermelha. Então fala, olha, tá vendo? O diabo usa lá. Então a gente não pode. Essas cores são do diabo, porque ele pede para as pessoas usar preto e vermelho. E agora, irmão? A gente está perdido, né? Preto é a cor do diabo. Quem mais? Olha quanta gente de preto aqui nessa noite. Meus irmãos, já era, não tem salvação para nós. Vestimos a cor do diabo. E o diabo ri dessas coisas. Fala, continuem com essas bobagens. Continue, porque eu estou gostando. Tem nada a ver. Então lá no juízo final, você vai poder falar assim, olha, a culpa não é minha, Senhor. É da mulher. Vai falar, então, Estela, já era para você. Meus irmãos, todas as cores que existem na natureza, foi Deus que fez. O diabo pode até querer pegar. O diabo não usa pipoca para colocar nas encruzilhadas? Você deixa de comer pipoca por causa disso? O diabo não exige frango numa bacia de algumas pessoas? Você deixa de comer frango por causa disso? Então, se o diabo usa preto, se ele usa vermelho, eu não quero saber. A cor não é dele, ele não criou nada. A única coisa que ele criou, se tem uma coisa que o diabo é pai, é a mentira. E tem gente que vive na mentira e está preocupado com a cor da igreja e com a cor da camiseta. Mas acho que já deu por hoje, né, irmãos? Vamos celebrar a ceia do Senhor, porque se a gente for desenrolar esse assunto, a gente fica aqui até amanhã e ainda tem assunto. Mas eu quero que você fique com isso. Em vão me adoram, seus mandamentos não passam de regras feitas por homens. Olha lá, o pastor Rafael colocou lá, para que não fique nas minhas palavras. Muitos podem pensar, o Samuel inventou isso. Êxodo 26, versículo 1. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E olha o detalhe, mande bordar querubins. Então não adianta falar assim que a igreja certa tem que ter a parede branca. Porque qual é o versículo? Não, a Bíblia diz que Jesus ele vai vir e a sua roupa é mais branca do que a neve. Isaías fala que os pecados que são vermelhos como carmesim se tornarão brancos como a pura lã, brancos como a neve. Tem até o louvor alvos mais que a neve, brancos como a neve. Então a cor de Deus é a cor branca. Tá aí, irmão. Será que é assim? Ou será que o branco é apenas um símbolo da santidade? Mas não adianta você vestir branco e viver uma vida de pecado. O que vale realmente é você viver em santidade diante do seu Deus. Você realmente ouvir a voz de Deus e obedecer. Não importa a cor da sua roupa. Amém, irmãos? Agora eu quero convidar aqui as diaconisas que vão celebrar, vão distribuir a ceia. Diaconisa Noélia, diaconisa Esther. E nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, versículo 20 diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor e que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia,
Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Até aqui. Amém, irmão? Amém. Tomar assim indignamente, está claro no texto o que é, né? Quando você não discerne o corpo de Cristo, não entende que o corpo é formado por muitos membros, não é só você. Você precisa repartir com o seu semelhante. Você lembra também que você tem que examinar a você mesmo. Amém? Não sejamos como aqueles que ficam na esquina observando a vida alheia. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, olha, né? A gente tem que começar a olhar para nós mesmos. Será que eu tenho feito aquilo que agrada o Senhor? Será que eu tenho amado o meu próximo? É isso que é tomar a ceia de maneira digna. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Antes de você receber, eu quero que você feche seus olhos. Você tem a oportunidade agora, não de pensar no pecado do seu irmão, mas pensar no seu próprio pecado. Examine-se, pois, o homem, o ser humano, homem e mulher, examine-se a si mesmo. Tem misericórdia de nós, Jesus, pelas palavras que não edificam, que saíram da nossa boca, pelos pensamentos errados, pelas atitudes erradas, pela falta de atitude, que é a omissão. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Temos consciência de que nenhum de nós merece a salvação, nenhum de nós merece o Espírito Santo, nenhum de nós merece participar da tua mesa, mas sabemos que pela graça o Senhor nos dá condições, a todos nós, qualquer um, todo aquele que entende que este pão simboliza o teu corpo que foi partido na cruz, todo aquele que entende que este cálice com suco de uva simboliza o seu sangue que foi vertido, derramado na cruz, todo aquele que entende que tem uma responsabilidade, um compromisso de repartir o que tem com o seu semelhante, todo aquele que não julga, não condena os outros, mas que examina a si mesmo, todos esses, pela graça, têm condições de participar da tua mesa, porque estão discernindo o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. É o que nós te pedimos nesta hora, Senhor. Te damos graças, Pai, pelo pão, te damos graças, Senhor, pelo fruto da vide, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você vai receber o pão, espere para que todos possamos comer juntos. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor.
Todos pegaram pão? Eu vou ler mais uma vez o versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos comamos do pão. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Seu corpo sofreu violência, seu corpo foi surrado, o Senhor tomou chicotadas, a sua pele, o seu músculo foi agredido por causa dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Vamos agora, em nome de Jesus, receber então o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Senhor, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, Jesus. Amém. Todos pegaram o cálice. Esse cálice, meu irmão, é só para você lembrar que Jesus ama você. Para você que já se machucou alguma vez, de forma que saiu sangue, sabe que dói. E de Jesus saiu muito sangue, doeu muito, foi muito caro o preço da minha e da sua salvação. Jesus ama você. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, antes de tomarmos, diz assim, versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Todos bebamos do cálice. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Jesus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas nós confessamos desde já, reconhecemos que Ele é o Senhor. Aleluia. Continue pensando em Jesus, adorando a Jesus nessa noite. Exalte a Ele. Celebramos a morte, mas acima de tudo a ressurreição. Jesus está vivo. Nosso Deus está vivo. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer.
que ante as trevas se apagou. Glorioso dia, então surgiu. Vivo Ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu. Comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em Jesus. Não há mais culpa ao medo atroz. Este é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia. Nenhum poder do inferno irá nas suas mãos me afastar. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Jesus é digno. Tu és digno, Senhor, do nosso culto. Tu és digno das nossas palmas. Tu és digno da nossa vida, Senhor. Até o dia em que o Senhor voltar, nós queremos permanecer em Ti, Jesus. Não nas regras de homens, não nas doutrinas criadas, Senhor, por homens, mas nós queremos permanecer em Ti e nas Tuas palavras, pois é as Tuas palavras que nos trazem vida eterna. É o Teu sacrifício que nos deu a salvação. Ó Senhor, continua, Senhor, agindo na vida do Teu povo. Que a Tua presença, que a Tua glória se manifeste. Em nome de Jesus. Leva cada um para os seus lares, Senhor, guardados, protegidos. Continua curando, libertando, salvando aquele que ainda precisa ser salvo. Em nome de Jesus, que todos tenham uma semana abençoada, produtiva, cheio de paz e alegria. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus abençoe, amo vocês em Cristo Jesus.